Esta é a segunda temporada do podcast do Conversas de Ateliê e tivemos uns mesitos parados por razões conjunturais que não interessa aqui esmiuçar, mas digamos que vai ser um bocado diferente. A primeira temporada era muito seguida, isto é digamos, é feito completamente por amor às artes e uma forma de motivar a mim e ao editor a ter interessante as pessoas subscrevessem, porque a subscrição do canal do YouTube deste podcast era importante. Por isso faço um apelo aos meus seguidores, por favor, subscrevam, que é para nos dar um bocadinho de ânimo. E por isso vai ter uma periodicidade mais quinzenal. E esta temporada começa com duas mulheres fantásticas. Muito obrigada. Que são responsáveis por dois polos importantes da cidade do Porto, por isso são geradoras da cultura e são irmãs, que é muito bonito. Apresento-vos a Isabel Barros e a Ana Barros. A Isabel é da direção do teatro e do museu lindíssimo das Marionetas do Porto, que fica na Rua de Belmonte, perto do Café Pinguim, para quem souber. E a Né é diretora, coreógrafa e bailarina do Ballet Teatro. Também dois espaços lindíssimos do Porto e fundamentais digamos, na dinamização e em gericultura. Estão apresentadas as minhas queridas convidadas. Vou começar pela Isabel. Isabel, eu sei, e para quem não souber ficar a saber, que as Marionetas do Porto fazem 30 anos este ano. Estão maduras, estão na idade adulta, que é muito bonito. 30 anos, que é uma data muito bonita. E estão a comemorar esses 30 anos com uma reposição, com várias cenas que tu vais explicar, obviamente, e vais divulgar, que é importante às pessoas saberem. Mas estão a celebrar com a reposição de vários espetáculos, daqueles que foram icónicos das marionetas. Um deles já foi estreado, que era o Fausto, e vais falar disso. Isabel, obrigada por estar aqui, é um prazer estar aqui. Acho fantástico o teu trabalho também, portanto é mesmo um prazer. E é muito bom também estar aqui com a minha irmã, porque também é um momento raro, assim em direto é um momento raro. Yes. Em relação aos 30 anos, sim, as Marionetas fazem 30 anos, temos uma programação ao longo do ano de uma reposição por mês, começou com o Fausto. E durante o ano é possível ver espetáculos para crianças, espetáculos para adultos, espetáculos para muito adultos, o lançamento de um livro, no fundo um documento deste trajeto de 30 anos, e sempre numa celebração que tem muito a ver com toda a obra que foi feita e deixada pelo João Paulo Seara Cardoso. Vai haver momentos muito, muito especiais ao longo do ano e também uma estreia em outubro. Queres que eu fale mais alguma coisa? Não, por acaso, até gostava que dissesses, por exemplo, sim. Eu sei que em abril, acho eu, a reposição vai ser do Oscar, que é uma peça lindíssima que eu vi, adorei, por isso aconselho toda a gente a não perder, porque é muito bonito. Por isso é que eu disse que eram peças icónicas, muito importantes, sim, no percurso das marionetas. Sim, algumas são, nomeadamente o Oscar, que já foi visto por várias gerações. Exatamente, é muito curioso isso é curioso, porque agora estão a ver pais que levam os seus, que viram em criança. Exatamente. E agora vão com os filhos, portanto é quase uma transmissão assim, dinâmica de geração para geração. O Oscar, é aquele menino especial. Eu já tive com o Oscar na mão, acreditas? Oscar na mão, que giro. Porque eu era amiga porque é uma cena muito fixe que eu curto na cena das marionetas, é conhecer a malta que as faz, que eu sou das artes, não é? Absolutamente. E por acaso conheci um escultor, o António, e uma vez levou-me ao ateliê dele
E ele mostrou-me o Oscar, tipo, o Oscar não é tão bonito, o bonequinho é lindíssimo. É lindo. E todo esse processo de construção que é feito também lá em Belo Monte, no ateliê das marionetas, portanto é tudo construído ali com os artistas, portanto é muito, porque muito, no fundo as marionetas, Isabel, engloba uma panóplia de todas as artes, não é? Todas as artes plásticas, pintura, escultura, cenários, ilustração, cena teatral, não é? A manipulação, que é uma arte, não é verdade? É um encontro. Eu acho muito bonito é um encontro de tudo, de facto. Por isso nós muitas vezes dizemos teatro com marionetas, quase, porque é um teatro em que realmente se cruza todas essas disciplinas. Nós temos aqui uma bileira, a Filipa, que também trabalha com marionetas, também está ligada a um teatro de marionetas aqui do Vila do Conde. Não sei, vocês não devem conhecer. Ela, quando vir isto, vai-se passar, porque ela é fã total, não é? Podemos calcular. Claro. E leva as marionetas do Porto assim, no fundo foram os primeiros, não é? As marionetas de certa maneira abriram caminho a outros grupinhos que vão... O João Paulo fez um trabalho muito Exato, pois muito é marcante, uma coisa que eu também queria dizer, mas marcante, quis que fosses tu a dizer, até porque o João Paulo deixou-nos há uns anos e foi uma perda... Faz este ano 8 anos. Horrível, porque eu conheci-o, era um ser maravilhoso, pá. Digamos que eu assim na malta que nos deixou do Porto, coloco a ele e o Paulo Cunha e Silva como duas perdas irreparáveis que fazem muita falta. E o Paulo era o teu companheiro, no fundo, que foi o teu marido. Eu gosto de ser companheiro. Sim, companheiro é bonito. Não, companheiro no sentido. Eu sou viúva, já fui casada e nunca dizia o meu marido, dizia sempre meu companheiro. Companheiro é aquele que está ao nosso lado nas cenas todas, não é só. Não é institucional. Não é a cena institucional, o marido. Era o teu companheiro, efetivamente. E que tu homenageias muito bem, Isabel, ao dar continuidade ao trabalho dele, e isso é muito bonito. Isso foi uma coisa muito natural, achei que era impensável deixar aquela obra... mas constituir... Sim, porque ele foi o gerador. Claro, depois não, é só porque, por acaso, quando isso aconteceu, apesar de tudo, eu fiquei um pouco apreensiva, porque não era uma tarefa fácil dar continuidade ao legado e à importância do projeto artístico do João Paulo, e corriam-se ali vários riscos, mas que de facto os anos provaram que foi a melhor opção que podia ter acontecido, porque curiosamente permitiu-se, eu estou a falar de quem está um pouco de fora, não é? Há uma continuidade artística do artesão, não é? Do lado artístico da arte, enquanto arte manipulada, que é transmitida, que foi muito bem feita pelo João Paulo, porque transmitiu de facto para os seus colaboradores também de uma forma muito... de uma forma muito potencial, quer dizer, não é aquela transmissão efêmera, não é? Houve qualquer coisa no modo como ele conseguiu transmitir que ficou muito residual e que permitiu dar a continuidade. Depois, claro que o facto de Isabel estar muito em contacto com ele nas colaborações deve ter ajudado muito a construir isto, mas este processo de transmissão, que não é fácil, acho que foi muito bem, e estes 8 anos fizeram justiça a isso mesmo. Exatamente. Por acaso, eu depois pergunto, agora vamos dar, já que está no uso da palavra. Podemos meter a colherada, não é? Sim, isso é uma conversa, não é? Não tem que ser, não é uma entrevista. É uma conversa. E agora, vais-me falar, porque é engraçado, eu conheci-vos em 90s no Ballet Teatro. Vocês estavam lá as duas, acho que fui ver uma cena qualquer no Ballet Teatro, dança provavelmente, ou um espetáculo qualquer, já não me lembro, mas conheci em fins de 90 que eu comecei a percorrear o Porto, olha, foi quando fiquei viúva. Antes disso, a minha vida era complicada. Mas eu 90s e fins de 90s fiquei e comecei a correr mais por aí, a ver coisas e cenas. E lembro de vos conhecer lá. E achava o Ballet Teatro um espaço muito bonito, sempre achei. E por isso,
E Isabel, que no fundo vocês no início estavam por lá as duas, mas depois tu ficaste. E não, eu continuo, desculpa. Ai, tu também continuas ligada, eu pensei que tu agora só estavas mesmo Não, com eu as tenho dois marionetas. filhos, o Sim. filho mais velho Sim, que é o e tens também teatro, 2 filhos e tenho fisicamente. eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Ai. 2 filhos, que é o ballet lindo teatro e as isso, marionetas do exatamente. Porto, e 2 filhas, a Mafalda e a Que é Francisca. bonito, é bonito. Portanto, isso é também giro, porque Sim. porque você- Nunca deixei. era isso que eu também queria referenciar. Porque vocês são 2 irmãs, tu dizes, nunca estamos a público, porque Sim. vocês têm uma cena muito bonita, vocês trabalham juntas, não é? Sim. E por isso Sim. era isso. E somos- depois agora tu. Sim, efetivamente, há aqui coisas curiosas. Pegando nesta última parte mais, diga, pessoal, que tu estás a referir, de trabalhar, sermos irmãs e trabalharmos juntas, curiosamente somos muito diferentes. E seria se eu tivesse recuado antes dos meus 17 anos, talvez, nós começamos muito cedo, começamos em adolescentes, não é? A trabalhar. Para mim seria uma coisa quase improvável, porque em toda a nossa infância nunca brincamos juntas, nunca tivemos sempre amigos muito diferentes, tivemos vidas completamente distintas. E de repente houve qualquer coisa que nos juntou profissionalmente, e a partir daí continuamos. Acho que conseguimos encontrar um equilíbrio dentro de uma cumplicidade e de uma proximidade e também de uma independência grande. Já nos chateamos muitas vezes. Não Normalíssimo. Já nos chateamos muitas vezes. Conseguimos com o tempo superar todas essas questões, que eu acho que é independentemente até de serem irmãs, eu acho que é manter coletivos. Não é fácil resistirem às adversidades do cotidiano, às dificuldades que estas áreas têm, às oscilações, momentos muito críticos. É muito complicado resistir, e conseguimos, eu acho que talvez porque também conseguimos manter um lado de admiração uma pela outra, respeitarmos o trabalho, conseguirmos surpreender-nos até uma à outra, o que é ótimo, e também complementarmos, não é? Mas o trabalho, portanto, no fundo o trabalho de ballet teatro nasce de uma vontade muito adolescente de querer começar a fazer trabalho artístico, produzir criativamente. Não era nada de empresarial ou acabar por ser de alguma forma patroa, muitas vezes que a pessoa acaba por ser depois, mas não, o impulso era mesmo criativo, era vontade de experimentar coisas diferentes que naquela altura, tu conheceste nos anos 90, mas nós começamos nos anos 80. Eu sei que foi 88, por isso é que Este ano fazemos 30 anos. E então, 35. Ai, espera aí, o ballet teatro faz 35 Este ano, eu impressionante. andava de sabia que fraldas. 88, Mas então, ouvia falar. Exatamente, e então começa por essa necessidade de experimentar coisas na dança, uma coisa que fosse diferente daquela dança mais académica, embora nós tivéssemos tido formação clássica, começamos no ballet clássico, como muita gente começava, mas o facto de começarmos a contactar no estrangeiro com coisas diferentes e ver espetáculos, quisemos experimentar uma linguagem contemporânea. E por isso é que depois até acabamos, não foi praticamente um método nem um sistema, mas foi quase natural que nós viéssemos a fazer a opção de ciclicamente uma ir lá para fora. Então eu, por exemplo, comecei por ir para os Estados Unidos, a Isabel ficou aqui já com o ballet teatro que já tínhamos fundado, depois eu voltei, ela foi para a França, depois ela voltou, eu fui para a Inglaterra, eu voltei, ela foi para a Alemanha. Portanto, fizemos assim, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, França e Alemanha, alternado, porque precisávamos de ir beber, de perceber, porque Portugal nos anos 80 não havia nada. É uma realidade completamente diferente agora. Pronto, hoje em dia as pessoas têm, de facto, podem fazer formação artística em Portugal a todos os níveis, com muita qualidade, nas artes plásticas, na dança, na música, no cinema, em todas as áreas. Vês aquela janelinha que abriu, quer dizer, agora a gente já não precisa de ir, até pode... Não.
pode estar ali. Não, no porque há mundo. pessoas já há muita gente já com competência para poder fazer formação nesse nível e boa formação. Eu acho que Portugal tem mesmo muito potencial, mesmo ao nível artístico, portanto, não é agora está o turismo, não é, que é a parte que está mais na moda, mas curiosamente há aqui uma mais-valia de desculpa, de ideias. Nestes últimos anos a questão da abertura ao mundo através da internet, não é? Pois é o que eu estava a dizer, a janelinha era isso que eu queria dizer. Olha que o Google faz este ano 20 anos, não foi há muito tempo, estás a ver, engraçado como... Mas faz toda a diferença. Mas faz toda a diferença. Sim, faz muita diferença, mas eu nem vou por aí, porque eu acho que há um processo antes da internet, que, por exemplo, que me moveu a ir lá para fora, também. E que isso também já existia, independentemente da internet, por acaso. Sim, acho que há aquela vontade, principalmente quem está nas áreas artísticas. Eu nem valorizo assim tanto a internet, sinceramente. Eu valorizo, porque eu acho que é mesmo o impulso para descobrir, é contínuo, quer dizer, ele está lá. E depois a pessoa vai de uma maneira ou de outra. E neste caso, quando vai mesmo presencialmente, acho que vai usufruir muito. E eu acho que o Ballet Teatro usufruiu imenso desta nossa inquietação, no fundo. Pronto, a pessoa. É assim, eu ainda hoje sinto assim. Parece que estou sempre em falta. Parece que há qualquer coisa que está em falta, que ainda não está bem, que ainda é preciso continuar. Portanto, um projeto é quase identificável a uma obra, que parece que se não pudermos enfechá-la, mantemos-la ali sempre, estaremos sempre ali à volta dela de alguma maneira, não é? E é um bocado, eu acho que isso é que tem sido importante, é nós mantermos essa noção de que não há manutenção. Há responsabilidade, missão, criar novos objetivos e transformação, metamorfose, etc. Portanto, é esse lado, e abertura, não é? Portanto, nós percebemos que a Portugal e os portugueses, e então o Porto também tem tendência para se fechar, o Ballet Teatro foi de facto uma das estruturas que se abriu e que pronto, circularam imensos artistas, saíram de lá. Saíram e entraram. Saíam alunos e fornadas gerações de artistas e entravam encenadores, coreógrafos, artistas, músicos, etc. Portanto, acho que essa foi assim. O Ballet Teatro foi uma incubadora de muita coisa. E demorou muito tempo. Eu lembro-me de estar com um amigo meu em Lisboa. Eu disse foi. Sim. Que dizia, mas isto já há muitos anos atrás, pois, mas ainda não se viu assim os frutos, assim, calma, este trabalho demora muito tempo. Neste tipo de coisa não é um ano ou dois, demora décadas, de facto, até se perceber o que é que está aqui a fazer. Pronto. Acho que é isto. Exatamente. É um desassossego. Isto é o desassossego. Completamente. Isto é o desassossego. Desassossegado. Mas isso é fundamental. E nós andamos com a casa às costas. Exatamente. Em mudanças sempre. Portanto, tudo isso nos faz com que nunca cristalizamos. Pois é, isso também tem sido. Tem sido. Passaram por lá. Por acaso era uma questão que eu te queria perguntar, Isabel, que há bocado, ainda bem que me lembrei, que eu ia te perguntar há bocado, estava com medo de me esquecer, mas não me esqueci. O João Paulo Seara Cardoso, no início, porque eu lembro de ir ver uma vez uma peça do Visões Úteis, ele estava ligado, não estava? Não, João Paulo, as Visões Úteis chegaram ao Porto e nós eu e o João Paulo fomos das primeiras pessoas do teatro a assistir às peças dos Visões. À primeira peça dos Visões Úteis, que foi no Teatro Sá da Bandeira. Teatro Sá da Bandeira. Era fã do Visões depois, Úteis, portanto, e fui a todas, mas nunca fui às primeirinhas. E depois, quando eles chegaram a ensaiar em nossa casa, na Granja, sim, e João Paulo ensinou algumas peças para os Pois é isso. Era a ideia que eu tinha. Sim. Ele começou por lá. Sim. Acho que eu conheci o João Paulo em 90 também. Ele chegou a vir uma vez aqui a Vila de Conde a um debate, que foi convidado porque ele estava ligado, que é o auditório municipal, precisamente, 92, porque eu na altura estava a gerir a Galeria de Arte. Tínhamos uma equipa, que eu era a diretora artística da Galeria, do auditório, o início mesmo do auditório quando abriu. O auditório começou em 91.
E depois havia um arquiteto que tratava de outras coisas. Havia assim um núcleozinho que geria propriamente a cultura no auditório. Durou 2 anitos isso. Mas foi uma experiência muito interessante e lembro-me que havia uns debates que se faziam no cafezinho e qualquer foi aí que eu conhecia o João Paulo, engraçado. E ele falou de cenas da cultura e fiquei logo assim a admirá-lo, estás a ver, engraçado. Tinha Pá, era um ser maravilhoso, pá, foi encantador. Encantador mesmo. Era encantador. Pronto, não vamos falar mais dessas coisas porque eu sei que a Isabel... Não, estou habituada a falar desta. Mas já passaram 8 anos, mas ainda Não, é sempre muito emocionante falar do João Paulo. Pois, até porque a gente está homenageá-lo no fundo também ao falar dele bem, não é? É uma forma de o pôr sempre vivo. Exatamente. E eu trabalho com essa alma, digamos, diariamente, e depois tenho as filhas em casa e portanto é quase qualquer coisa que está sempre numa presença latente, portanto é um prazer falar de João Paulo sempre. Era uma força da natureza. Exatamente, por isso é que eu equiparei ao Paulo nisso. Sim. Muito diferentes, claro, mas todos eles eram ativos e sem medo, sem papas na língua. Chamado sem papas na língua. Uma pessoa que dizem aquilo que tem a dizer. Sim, era uma pessoa muito frontal, sem precisar. Fez umas críticas na altura, por isso é que eu fiquei a admirar. Por exemplo, o João Paulo tinha essa característica, não tinha mesmo problemas com o poder, isto é. Até podia dizer, se achava que tinha que criticar alguma situação, criticava independentemente Exatamente. Não precisava de ser. Desculpem. Nada. Não faz mal. Da graxa. Não pois precisava, é isso. Exatamente, por isso é que eu curtia, porque ele dizia assim umas cenas logo ali, pá. Eu estou com um problema de tosse. Olha, mas eu também. Isso passa. Eu compreendo. Isabel, faz lá. Eu também tenho essas cenas às vezes. Sabes o que me acontece? Eu até dá-me assim uns ataques desses assim, que eu tenho que pôr-me assim a respirar para restabelecer o ar. Eu uma vez expliquei, olha, até foi ao Walter Gomes, deu-me assim uma cena dessas no café e não posso falar mais, porque tenho que ficar geladinho, portanto não vais falar que agora. Que hora é nos espetáculos, quando isso acontece nos espetáculos. Mas é uma cena horrível, então uma vez eu expliquei, e é verdade, quando me emociono a falar, eu até disse, olha, as minhas cordas vocais ficam todas malucas. Não, isso aí faz todo sentido. E fico assim. Faz todo sentido. E se calhar tens o mesmo problema que eu, é da emoção. Deixa-me dizer uma cena bonita aqui. Deixa-me dizer uma cena bonita aqui à Né. Agora não falo, eu só te digo. Sim. Sabes que eu sempre achei a Né, assim, há uns anos, sabes que eu adoro rostos e tenho assim uma paranoia de ver assim. Tenho amigos meus que eu digo, olha, tu és parecida, és um mix deste e daquele, assim, com atores e sempre. Tenho assim uma mania de ver simbioses de rostos. Sim. E sempre achei a Né um mix de Pina Bausch, que ela adora, e eu também, e com a Maranta Abranovich, aquela artista plástica. Ela tem muito da Maranta Abranovich. Já te disseram isso? Já tinha dito isso. Sou eu. Olha, para ti lembro sempre da Abranovich. E da Callas também já me disseram. E da Callas também, tens razão. Mas estás a falhar, tu és um mix de 3 cenas. Mas também tens qualquer coisa da Pina. Talvez no perfil, qualquer coisa. Talvez. Brutal, por isso... Pá, um dia tenho que pintar. É um facto, acho que sim. Por acaso, olha, eu querias pintar as duas. Exatamente, claro. Ou não me queres pintar. Claro que pinto, estava na brincadeira assim, no seguimento dessa cena dos rostos, mas claro, quando pintar, tenho que pintar outra, obviamente. Não, mas não me pintes se achares que não vale a pena. Isabelita, eu só disse aquilo, tenho que pintar naquele seguimento de, mas claro, não, porque realmente aquele meu projeto, tens razão, eu falhei com vocês e falhei com muita gente, porque eu na altura andei 10 anos a pintar os meus amigos, pá. E depois cansei-me um bocado, percebes? Por isso é que eu parei, e eram os que estavam perto, assim, de mim, estás a ver? E na altura também tem malta do Porto que eu pintei, mas também eram os que na altura também estavam perto. Vocês estavam assim um bocadinho mais distantes, mas vocês estão na minha listinha, vocês e muita mais gente que eu não pintei. Claro. Pessoas que eu admiro muito, que eu também gosto de pintar, não são amigos, mas pessoas que eu admiro.
mas temos tempo. Temos. Ainda somos novas. Temos. É uma questão da gente combinar. Mas agora vou já sabendo no meu ateliê tudo, um dia Mais estabilita. mais Porque fácil. eu tenho que fotografar. Mais fácil, claro. Vocês têm que vir cá, eu fotografo e depois Eu adoro escolho. ateliês, por acaso, adoro estes espaços. Então, são lugares onde de facto o mundo fica. Há uma mistura, pronto, há a chamada arte de vida, está lá, transporta, mas está no nosso interior. Há aqui um mundo protegido de alguma maneira que também é importante, não é? O acumular de muita acumular, muita tralha. Já viram que eu coisa, sou assim um bocadinho caótica. Tem que tudo, ser, muita eu acho que tralha, tem mas que ser. E olha que eu já Tem que fiz ser. depurações ao longo dos tempos, porque já é o meu quarto ateliê e custa sempre tanto fazer passagens, estás a ver? E, por exemplo, este é o mais pequeno que tenho neste momento, uma sala. Eu tinha ateliês grandes, cheios de tralha, não sei o quê, portanto, tive que fazer depurações para ir cabendo. E custa sempre muito, que eu não sou acumulador, é um facto, mas detesto deitar coisas fora. Sou daquelas pessoas que têm aquela cena que é, um dia isto pode ser preciso. Estás a entender aquela lógica? Sim. Não é aquela coisa de comprar, não, é de guardar coisas que eu... Pá, e olha que às vezes é verdade. E já me falhou coisas que deitei fora e que agora precisava, tipo isso. Mas sabes, é um contraste com o estúdio de dança, é engraçado. Pois, que é muito É mais um lugar limpo, não é? é o Tem que ser vazio, muito clean, muito clean. estamos ali Muito no momento engraçado. de um silêncio, de um corpo só, principalmente, por exemplo, no meu processo que eu uso muito, muitas vezes faço muitas improvisações e estou sozinha em filme, e então é aquilo mesmo de pensar ali o corpo só. O que é que pode fazer um corpo sozinho, sem mais nada? E a partir daí há um mundo que se cria a partir do movimento. Mas é engraçado porque se gosto deste contraste, não é? No estudo, no ateliê, tu tens memória material, As não é? tralhas. Há aqui a memória materializada de alguma forma de trabalhos antigos, trabalhos que se interromperam, não é? E não é só No isso. estúdio e tem que ter muita tralha, porque são muitas telas, às vezes telas ocupam muito lugar, os cavaletes, portanto, e ali num ateliê de dança é só o corpo, não é? Do bailarino. Sim, claro que preciso depois estudar. há às vezes em certos espetáculos, pois há momentos diferentes, não é? Há momentos que se os espetáculos usarem cenografias ou objetos Vocês cênicos, fazem aí acumula. pois. Mas eu estou a falar numa fase mais de pré, e aí é o estúdio vazio, é o espaço vazio. Que é Pois olha, já interessante, agora, curioso. continuando no seguimento que estavas a dizer, tu és uma coreógrafa e uma bailarina que eu já vi as tuas peças, já te vi a dançar e gosto muito, tens uma expressão muito bonita, muito suave, muito intimista, muito... Bom, não interessa. Fala desse teu processo, do teu processo criador e do teu processo criativo, que eu gosto sempre também de saber. De saber. Eu considero-me, há bocado quando eu estava a falar do João Paulo, até da arte como artesão, uma artesão no sentido daquela pessoa que trabalha sobre a matéria, não se limita, ou melhor, não parte só de um princípio de composição exterior, mas que vai encontrar na matéria, quando muito, os princípios de composição, não é? Começa por perceber e depois a partir daí é que começa a construir, digamos, a arquitetura do objeto. Eu considero-me um bocadinho nessa linha de trabalho. Os meus trabalhos partem, por isso é que eu muitas vezes uso primeiro o meu corpo para experimentar coisas, movimentos, sensações, possibilidades de ligações entre determinado tipo de movimentos. Portanto, é um trabalho mais solitário, numa primeira fase, e que eu preciso de o viver de alguma maneira. E depois é que começo a trabalhar com um grupo de pessoas e tento criar aquele processo de transmissão. Quer dizer, a minha expectativa não é que eles reproduzam exatamente aquilo que eu estou a fazer. Eu deixo espaço aos intérpretes para reescreverem o meu movimento, mas digamos, dou-lhes a matriz, dou-lhe a genética, dou-lhe o DNA de todo o movimento, que é a forma que eu encontro de manter uma certa coerência da peça, não é? Depois, portanto, ela centra-se muito no corpo,
tudo o resto, a relação que possa ter com cenários, com música, são coisas que vão crescendo com a peça, mas que vão sendo reclamadas e evocadas à medida que vai sendo necessário, não é? Portanto, não é tanto aquela coisa da operação, não é? Agora tenho isto, e então vamos juntar. Não, primeiro começa uma fase muito experimental, pronto, vá lá. E depois interessa-me muito entrar numa fase de composição muito mais rigorosa. Não sei se é muito abstrato o que eu estou a dizer, não? Não, eu percebo perfeitamente. Pronto. Porque, por exemplo, há coreógrafos que trabalham essencialmente, precisamente na dança contemporânea, portanto, muito sobre as propostas dos intérpretes, não é? Portanto, não estão tanto naquela linha de serem eles a produzirem matéria, movimento, não é? Estão mais numa situação onde são os próprios bailarinos que produzem e depois a partir daí eles trabalham, criam uma dramaturgia. Há outras opções, a minha é mais uma outra opção, não quer dizer que não vai buscar também um bocadinho aí, mas é mais outra linha de trabalho. E agora uma pergunta, ou duas perguntas para cada uma. As vossas referências, todos nós temos referências, não é? Daquilo que gostamos e que nos marcou. Quais são as tuas, Isabelita? E depois tu também dizes. Referências, olha, são muitas, mas se tivesse que dar algumas, é evidente que a Pina Bausch acabou por ser muito importante porque na altura, aliás muito nova, fui a Lisboa ver peças dela, portanto, sim, e depois vi muitas em França, portanto, não, e porque é um marco e porque também eu sempre me interessei muito pela relação entre a dança e o teatro, desde o início, dessa ligação e dessa tensão que causa ter intérpretes mistos, digamos, de formação mista, e a Pina Bausch nesse sentido foi exemplar a trabalhar a dança com o sentido teatral e a trazer ao teatro uma novidade muito forte, portanto muito profunda mesmo, e depois muito humana, aquela questão do lado mais humano, portanto eu acho que ela acaba por ser para mim a grande referência, que eu acabo por me distanciar, obviamente, mas que sempre admirei muito, e mesmo quando ela morreu lembro-me de ter chorado e sentir aquela coisa de pensar assim, olha que perda, e portanto muito genuíno essa questão de sofrer. Foi, é verdade, confirmo, ela chorou muito. Não, porque sentir mesmo essa questão de, olha que pena, porque não é raro, trata-se de uma pessoa rara, não é? O lado fino, como ela trabalhou, e também as temáticas, não é? O que ela vai buscar às profundezas das pessoas, não é? Sim, portanto eu acho que é genial. Depois do modernismo, de tudo, claro, abordou, e tens razão nisso, muito da cena teatral dela, cena teatral, é por isso que eu gosto muito da Pina, e que acabou por influenciar imensas pessoas. Exatamente. Portanto é inevitável, acho que aí se calhar essa é a pessoa mais forte. Depois o Charlie Chaplin, pessoas de outras áreas, percebes? Assim, para mim, por exemplo, essa é a pessoa sempre que me vem à memória. Eu também ia fazer uma pergunta que era, na vossa infância, o que é que aconteceu? Depois já respondes, depois também, à primeira e esta. Que agora tu cruzaste essa coisa, por isso vais continuar. Sim. O que é que na vossa infância foi determinante e que aconteceu para vocês serem as mulheres que são hoje? Eu não acho só profissionalmente, mas como pessoas. Em relação à questão profissional, para mim é muito fácil. Foi uma consulta de ortopedia, portanto, foi isso que aconteceu. Essa consulta de ortopedia aos 8 anos, que eu fui, e que o ortopedista na altura disse: tem de fazer balé para corrigir o problema dos pés e caminhar na areia. E portanto eu desde esse dia até agora tenho feito sempre isso, caminho na areia, vivo junto ao mar, portanto, e não faço aulas de balé, mas nunca mais deixei de estar ligada à dança, não é? Portanto esse, digamos que é a primeira aula de balé, para mim, de alguma maneira
senti-me tão bem, entrei a meio do ano, fiquei no meio de duas pessoas muito mais velhas, mais altas que eu, e tive que acompanhar, tive que seguir os passos que estávamos a fazer, e lembro de ter feito aquilo e pensar assim, isto é fácil. Portanto, estranho, ou seja, sentir que aquilo tinha a ver comigo, não é? Tinha a ver comigo, não senti nenhum constrangimento e ao mesmo tempo pensei assim, eu quero fazer isto sempre. Claro que não sei se foi aí que eu decidi, não foi, mas que de alguma maneira aquilo teve um impacto muito grande, teve. A Nê também depois assistiu a essa aula de bowling. Foi. Mas então tu começaste tu. Tenho mais uma aula. Tenho mais uma aula da vida aqui eu. Sou mais nova, mas tenho mais uma aula. Eu assisti à aula. Mas tu não foi digamos, receita. Não foi por receita. Foi por ela ir. Aliás, nós temos uns pés completamente diferentes. Ai, que engraçado, eu não posso mostrar os meus pés, a minha irmã pode. Não posso, eu já fiz a operação aos 2 pés. Sim, os meus pés são um grande ponto fraco. Não posso. Mesmo no verão eu uso sapatos fechados. Eu também sou uma mulher de sapatilhas. Mas, por exemplo, na areia... Ando descalça e deixo uma pegada que as minhas filhas sabem onde eu estou com a pegada. A sério, uma vez no Brasil, juro, isto é verdade. Numa praia deserta, depois, quando voltei para trás, elas disseram, nós fomos à tua procura e foi fácil, porque estava a pegada na areia. É só seguir a pegada. Isabel, estás tramada, só vê logo no momento que tu andaste. Dinossauro. Pronto, não são pés de princesa. Mas aquela cena de vocês terem dado por serem irmãs, antigamente havia um bocado essa cena. Quem diz antigamente parece que já foi, sei lá. Havia um processo desse género. Por exemplo, eu andei em Belas Artes, a minha irmã Graça Martins, também a pintora, também andou, quer dizer, nós tínhamos já nem meio diferença, lá está assim uma coisa parecida com vocês. Sim. E então nós, era aquela coisa, eu começava a desenhar, a minha irmã também a imitar, quer dizer, aproximação. E vocês depois também seguiram as duas, isso é muito engraçado. Sim, começo por aí, depois vou para as referências então. Mas tu não respondeu. Disseste isso do ponto de vista profissional. Eu acho que a Isabel estava a falar de qualquer coisa. Eu disse, do ponto de vista profissional e também como mulheres, aquilo que vos marcou, que vos situou, digamos, num processo. Porque vocês são diferentes, efetivamente, quer dizer, não são aquelas senhoras que casaram, tiveram filhos, não sei o que e tal. Portanto, além do universo cultural que vos é abrangente, vocês são duas mulheres fortes, determinadas, com posições na sociedade, portanto, em relação à sociedade, sois também eu diferentes por aí. Eu acho que se pensar assim, se tiver que recuar, a questão para mim mais forte, que por exemplo, a memória mais forte é uma memória de solidão, de ser solitário, de criança que escuta, que brinca sozinha, que brinca com as mãos. Que é típico dos criativos também. Que está sempre assim... que pode ser forte, mas é frágil, mas sempre encontrei nisso uma força muito grande. Depois, claro, há um percurso familiar com pontos muito fortes que acabam por te dar também uma certa... Trágicos. Sim, fortes e trágicos. Sim, e que acabam por te dar também uma força, se tiveres força para a levar para a frente, não é? E depois começar a trabalhar muito cedo também, por opção, não por necessidade, não foi por necessidade, de facto, foi por opção, por convicção e, sobretudo, no meu caso, por paixão, porque realmente é a paixão que marca, que tem marcado a minha vida. Todas as grandes coisas que eu fiz na vida foi por paixão. A última foi com João Paulo, começou em 93 e que nunca mais acabou, que no fundo não acabou, não é? Continua, mas todas as grandes coisas que eu sinto que fiz na vida foi por uma paixão muito grande, portanto, e espero ainda ter isso
nos próximos anos que viver, porque é isso que de facto para mim faz a diferença. Exatamente, e vocês transparecem isso, por isso é que eu queria saber o momento, porque é muito importante, tu disseste realmente, também é a dureza que faz e a pessoa aguentar e conseguir, não é? Porque há pessoas que têm pauladas na vida e que desanimam e fecham-se. Claro. E uma pessoa apanhar pauladas na vida, não é? Cenas trágicas, disseste, e conseguir é que nos dá essa força. É um cair outra vez, como o Beckett diz, tentar outra vez, sair outra vez. Sim, há esse lado tentativo. Sim, nós temos uma história familiar trágica, que claro que teve muito importância. Não é essa história, nem são, digamos, outras tantas situações mais complicadas que determinam aquilo que a pessoa é ou que a pessoa faz. Sim. Mas o conjunto, quer dizer, a atitude perante a vida de uma eu sinto, é engraçado ouvi-la, porque o meu discurso é sempre um bocadinho diferente, porque no meu caso eu diria que não tenho as coisas tão claras na minha cabeça. Eu sinto que sofria de uma grande timidez, por exemplo, era extremamente tímida. E a certa altura percebi, ainda em criança, que tinha ali um problema, que ia ter que resolver isto de alguma forma, que só se resolveu mesmo mais na adolescência, porque eu sempre que tinha que me expor em público, que tinha que falar, eu ficava angustiada, atormentada, deprimida. Portanto, para mim era um terror, curiosamente, o contacto com o exterior. Acho que era mesmo muito, muito tímida, mas que tive consciência que tinha que resolver esse problema. Eu acho que se calhar ainda hoje sou, mas pronto, já trabalhei isso. Exatamente. Já perdi o fio à meada, mas foi algo que me marcou muito. Depois tudo o resto, depois para além disto, é engraçado ouvi-la dizer que foi por paixão. Eu, por exemplo, não conseguiria dizer assim, é mais por tormento. Eu sinto-me muito atormentada, a sério, não sei se transparece isso ou não, mas há qualquer coisa dentro de mim que continua a ser muito, sempre um pouco atormentada, parece que as coisas, Mas é engraçado, sabes que vocês refletem isso, por isso é que aquela cena... Claro que tenho que depois pintar as duas, porque os vossos olhares são diferentes, sabes que no meu processo pictórico o que me atrai no retrato é o olhar da pessoa, é conseguir captar o olhar. O olhar é que é a alma, obviamente. E tu tens um olhar mais apaixonado e ela tem um olhar mais atormentado, sempre achei. Que engraçado. Por isso achei um piadão vocês dizerem isso, eu também não ia dizer-vos isso. Claro que não. Assim, olha, tu olhar. Não, mas ao ouvir-te a dizer isso, eu estava assim a olhar para vocês, não é? E estava cheio assim, uau! E eu sinto exatamente essa questão. Eu olho assim, tu tens transpareces, é isso, não sei o que eu uma sinto. Serenidade, não é? E a Ané sempre achei que era assim um olhar até que estranho, porque é atormentado, mas é fantástico. Acho que apetece também captar, não é verdade? Claro. É muito bonito a vossa diferença. São talvez essas características que façam com que a pessoa seja, no fundo, que estejamos sempre ali a tentar, que arrisquemos, não é? No fundo estamos aqui a arriscar, a criar novos, sempre a desafiar-nos de alguma forma e a segurar-nos neste cruzeiro que é a vida, não é? Neste mar alto. E nunca neste se sabe, mundo não é? Tem tsunamis autênticos e ondas e cenas que está mesmo... Para te responder em relação às minhas referências, curiosamente são diferentes, embora eu admire muito a Pina Bausch, obviamente, quer dizer, aprende-se, é a deusa. Aprende-se muito com ela, com a ouvi-la, tudo, portanto, sem dúvida, mas não foi para mim não foi a minha grande referência, não. Foram mais os pós-modernistas, curiosamente, da dança. Trisha Brown, por exemplo. Mais
americanos, curiosamente, que eu gostei muito de, talvez porque também tivesse contactado muito cedo, quando fui para os Estados Unidos, de vez em quando tínhamos masterclasses com eles, com pessoas famosas e de facto eu gostava muito, e mesmo dos minimalistas também, sempre me criava uma ideia de uma possibilidade de dança onde, sem motor, quer dizer, sem um lado psicológico, sem a dimensão psicológica, isso sabes? Também, porque dá uma forma, e curiosamente, há alguns trabalhos que se calhar até as pessoas podem ler, que têm ali algum lado, uma carga mais densa, psicológica e tal, mas nunca parto daí mesmo. Quase como se pudesse eu... não me interessa muito a personagem, por exemplo, não me interessa muito o lado mais... Portanto, tu é mais teatral, não é? É por isso é que as nossas propostas criativas são muito diferentes. Tem um lado mais digamos, para a abstração, embora seja, é um conceito muito complexo, não é? Isto é muito engraçado porque isso enriquece muito e enriqueceu muito todo este processo também do ballet teatro, porque é assim, nós temos uma forma muito diferente de mesmo ao nível da criação, pois isso é complementa-se, e onde é que eu vou buscar matéria, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, eu adoro poesia, minha irmã. São coisas. Mas é que em relação, eu falei das pessoas da dança, mas por exemplo, para mim há referências que vai muito do cinema, da música, tantíssimo, e também curiosamente também da filosofia, por exemplo, leituras, ensaios, coisas que até nem se reportam diretamente com o lado da dança propriamente dita, mas que são para mim muito importantes. Por acaso, quando tu estiveste na tertúlia de mulheres que eu organizei aqui em Vila do Conde o ano passado, no âmbito lá do TEDx, eu por acaso falaste lá em cenas, não é? E agora disseste isso, fizeste-me lembrar. E depois no final daquilo, eu fiz uma tertúlia no café que os meus amigos tinham assistido. Claro. E por acaso é engraçado, e o Walter disse isso. Ele diz: gosto muito de ouvir falar a Né, porque ela aborda sempre os assuntos por um lado da filosofia. Olha, estás a ver? Claro. Quero saber se o Walter Gomanha que corrobora exatamente, e eu por acaso gosto muito, porque ela falou da cena das mulheres, de assim de uma forma, e eu gostei muito de ouvir, obviamente. Eu gosto muito da parte de curiosamente parece que às vezes há coisas contraditórias, não é? A arte enquanto prática de experimentação onde não tem que haver a reflexão, mas eu sinto necessidade e claro que há uma certa incompatibilidade num dado momento, quer dizer, não dá, por exemplo, quando tu estás no estúdio a experimentar o teu pensamento, há um pensamento, mas não há um lado analítico muito refletido que está ali, claro. Vais um não bocado, sai, não é? Exatamente, vais metes-te num curso que vais um bocadinho às cegas, não é? Não percebes bem onde é que aquilo vai parar. Mas depois quando paras esse momento, eu gosto muito preciso de ler, preciso de pensar numa outra dimensão que não é a dimensão mais prática. Para mim é mesmo muito importante. Talvez por isso é que eu tivesse estudado também e feito os graus académicos e continuo a parte da investigação paralelamente como coreógrafa. Mas eu, por acaso, é um gosto. Quando tenho aqui criadores, gosto sempre de lhes perguntar os processos criativos, são diferentes, porque no fundo eu também tenho o meu, todos têm claro. Então é engraçado porque escritores, músicos, malta de teatro, disto e da coluna e da dança, os processos são diferentes, mas há algumas coisas que são comuns. É interessante. Sim, Esta que estás a dizer na dança é como eu sinto, olha, a mesa. Eu sei o que é, Xavier. Isto é uma mesa velhota, não é? Não, ela perdeu um calço. E eu estava a pousar o braço, já está. E sentava a ir abaixo, ainda vínhamos. Já está. Aconteceu isto precisamente
no podcast com o Luxúria Canibal. Só que na altura, mas ele é assim, ele pousava e rangia a mesa e ia abaixo eu. Só que eu não me apercebi do que era, então andava sempre, ai que estranho, não sei o quê. Mas agora já sei, estás a ver, vi logo que era isso. Pronto, e interrompi a conversa, mas isso O é que tu ias dizer, foi. Sim, as cenas comuns, Sim. por exemplo, do que ela está a dizer, e tudo deve ser parecido, porque realmente tudo que seja uma arte de fluir, né? A dança flui. O corpo, como é que se diz, transmite o movimento e a forma que nos permite ler as coisas, não é? Ao espectador. Sim. O artista também, de certa maneira, o nosso braço não tem nada a ver com o jeito, que essa cena antiga diziam, ai, tem muito jeitinho. Não tem nada a ver com o jeito. Eu sou a gaja mais desastrada, não tenho jeito nenhum de mãos, não sei fazer nada dessas coisas. Não tem nada a ver com as mãos, tem a ver com o cérebro, obviamente. Isto é apenas um prolongamento. A mão faz o que o cérebro manda e na arte também a coisa flui, não é? Flui. E depois tudo é engraçado, aí é a diferença. Eu recuso-me, porque já tive um problema por aí, não gosto nada de analisar o que faço. Até porque agora o meu processo é um bocado diferente. No meu início era mais vulcânico, digamos, era jorrada, saía tudo. Eu não percebia nada do que fazia. E um dia parei para pensar porque fui obrigada. E é bom. Mas vou-te contar. Há uns anos, olha, também foi 90s, o Museu Soares dos Reis fez uma iniciativa que convidou 9 artistas plásticos do Porto. Eu fui a única mulher convidada e no meio dos craques todos. A minha sorte é que quem estava a dirigir o museu na altura era a minha fã da pintura, não é? Portanto, porque há tantas mulheres fantásticas, não sou, mas eu fui a única no meio do Jean Jorge de Sousa e o José Rodrigues e os 420 e o Carlos Carreira e tudo, nomes sonantes. E foi uma experiência incrível, porque nós tínhamos que falar de nós e da nossa obra. E eu tive o cuidado, nunca tinha feito nada parecido, e peguei na minha obra e mostrei slides, fiz a conferência a mostrar slides e chegou alguém esqueci-me de dizer ao músico que ia estar cá hoje à tarde, ele costuma vir ao fim da tarde, não interessa. E então eu expliquei às pessoas a minha obra. E nunca tinha feito uma coisa assim. E essa cena foi horrível. Porque porque me bloqueei. Tive 3 meses sem conseguir pintar porque não sabia o que é que agora ia fazer. Porque já tinha explicado. E bloqueou-me o meu processo criativo. Portanto, eu não gosto. Até porque o artista não tem que explicar. Sim, não tem, também concordo. Mas não é, por exemplo, para mim, esse agora já é diferente. Agora já é diferente. É uma questão de... Agora queria ver se havia um ponto comum. Desculpa, senão eu esqueço-me. Diz. Agora é diferente. O meu processo agora é... Eu tenho a ideia, é quase como fazer um filme. Estás a ver? Agora é fazer um filme, é diferente. Eu também, as minhas referências também têm muito a ver com cinema. Eu agora planeio, cada quadro é um frame, digamos, para contar uma história. E porque eu tenho a ideia do que quero fazer. Digamos, olha, a tal cena, são 90% de... os 10% de inspiração, depois 90% de transpiração, que é fazer. Portanto, depois é só fazer, mas tem os 10% ali que ando a maturar, é planear, construo os framezinhos todos, tudo muito bem decididinho, depois é só. Claro, depois tem momentos também há de criação, de muda de cor, claro. Faz isto, faz aquilo outro, não interessa. Portanto, já não fico bloqueada. Posso andar a demorar tempo a dizer o filme que quero fazer, estás a ver? Mas antes não, antes era mesmo puramente e acho que deve ser um bocado idêntico a cena de artista com, sim, claro, com o dançarino, o coreógrafo também. Deve ser muito parecido. É um lado. Já os livros é diferente e a música também. Eu estava a tentar encontrar aproximações
de linguagem. Eu acho que tem a ver com o facto da pessoa. Há coisas comuns, Vocês que é, também por um lado é mais mostraram um livre, filme, mas não é? há sempre um lado de uma dramaturgia, de uma estrutura, não é? De uma composição, que eu acho que isto é comum, este é um processo, é uma estratégia comum a todas as artes, de alguma maneira, não é? Depois há uns que criam aqui graus de liberdade maior ou menor, não é? Depois há pessoas que criam essa estrutura mais a priori e depois vão experimentar, há outros que experimentam e criam a estrutura depois da experimentação. Eu não consigo encontrar fórmula nenhuma, porque para mim tudo parte de um caos, de um certo caos, e depois é a urgência de pôr isso ou não, de trabalhar isso ou não. Portanto, por isso é que acho que é o que há de comum nisto tudo, é essa necessidade de alguma forma de criar, de pintar, de fazer uma peça de teatro, de escrever fazer uma peça coreográfica. Portanto, há aqui isso é que se calhar é comum, mas depois Sim, processos, a linguagem é diferente, mas os processos são... por acaso é engraçado, mas tem muita... Eu estava a dizer que os perguntei, porque eu gosto sempre de perguntar isso aos criadores, porque há sempre pontos comuns, obviamente, que nós temos, não é? Mas há processos completamente diferentes e tão engraçados, eu acho muita piada. Olha, Xerez, queridas convidadas, vamos fazer um intervalozinho? Ai, não vamos acabar? Não vamos acabar. Não, eu vou-vos explicar. Portanto, eu, a partir do momento que, claro, ainda temos muito que falar. E eu, Querida, mas eu tenho um problema. Tenho uma filha pequena. E tenho que ir buscá-la a uma festa de aniversário. Diz-me horas então, desde-me ter dito isso antes, porque a minha ideia era aproveitar-vos ao máximo e beber-vos. Diz-me, que horas? Dá-me jeito de ser daqui a um quarto de hora, mais ou menos, achas que sim? Daqui a um quarto de hora? Sim. Quando Vamos for apressar. intervalo. Olha, eu vou explicar porque é que fiz o intervalo, que o meu filho pediu-me. O que é que diz? E sou a mãe da Vânia, quando for oportuno dá um toque. Mas percebeste a cena de eu fazer o intervalo? Filho, tu disseste que era para ver a cena das pilhas. Mas são 15 minutos. Pois é, pronto, ok, vamos continuar. Sabes porque é que era o intervalo? Vou explicar. É que eu ficava com medo que as pilhas acabassem do gravador e depois a gente estava a falar e ia para o teto. E assim o intervalo era para ele ver se estava tudo em ordem. Mas como ele diz que só temos 15 minutos, está bem. Isso vamos continuar. Então continuamos. Isabel. Gostei da Isabel dizer. Isabel, muito bom, assim mesmo. Uma coisa que quero falar contigo, porque nós também somos amigas e temos conversas para pôr em dia e cenas, não é? Eu acho que ficou o intervalo, não sei se terminou. Acho que sim, acho que ficou. Sim. Respondemos às referências, às coisas. Também, Isabel, acho que sim. Características importantes da vida. Sim. Tu falaste mais fizeste Charlot, mas foi naquela cena mais teatral, mas porque ela falou também de outras referências. Não, eu teria muitas mais, mas não, sim, mas olha, eu bebo muito do mar. Para mim o mar... Pois isso é que eu achei interessante, as eu tuas sou, caminhadas... metade de mim é mar, é o que eu escrevi no outro dia, assim umas coisas antes de uma performance e tinha a ver com isso. Até depois pedi um texto à Regina Guimarães inspirado nestas ideias do meu estado de alma, digamos. Mas tem lógica, digamos. se tu fazias tantos passeios... E faço. Porque precisavas, ficaste com esse irmão mar sempre presente na tua vida. Completamente, e portanto há qualquer coisa que está muito ligado à questão do que me envolve, e neste caso o mar acaba por ser Isabel, o mar acalma-te ou que serena, porque, por exemplo, engraçado, há pessoas com mar é o contrário. Sempre de inverno, de verão, em qualquer altura. Olha, a mim não me acalma, por exemplo. E pode estar eu não gosto de olhar para o mar, a minha referência com o mar é angustiante, porque eu já estive a morrer afogada quando era catraia. E pode estar fortíssimo, que continua a acalmar-me, e sempre um apelo. Eu tenho uma vontade de me atirar à água, a sério, mesmo que esteja bravo,
Eu adorava poder fazer, por exemplo, da minha vida uma coisa, estar sempre ali na praia, ser surfista, basicamente. Ai, Basicamente até era isso. eu pensei que ias fazer uma dança. Não, a dança Yeah. não. Ok. Não, era mesmo ser Ai, que surfista, giro, que morar giro. num sítio em cima da Era praia. curtir as ondas mesmo. Curtir a Uau. onda mesmo. Muito bom. E pronto, portanto. Estás a ver? Quem diria? Numa próxima vida. Isabel Barros. Numa próxima vida, surfista. Sim, eu já fiz algumas A aulas de sério? surf Que e engraçado. só deixei de fazer porque levei com uma prancha aqui na cervical. Lá está. Pois, De sempre algo uma pessoa que vinha atrás, de um surfista que vinha atrás. que... Portanto, ao apanhar a onda, apanhei com a prancha e, portanto, daí Pronto, ok, desisti. percebo. Mas, Estás a ver? mas não perdi a vontade de projetar olha, isto. Eu terei- agradeço esse surfista. Porque assim tu estás onde estás melhor. Se não davas a surf... Estava a dançar. Estava no- Mais uma Sim, surfista. mais uma E vez. assim tu és importante no Porto. E tens as marionetas, que é fundamental, esquece. Ainda bem. Bendito surfista. Desculpa se eu vou dizer isto, mas acho que sim. Eu quando é que quero fazer uma pergunta, porque andava há muito tempo com vontade de a fazer, a gente também está tão pouco, na verdade. Cada uma de nós, nós temos as nossas vidas, não é? Todas a fazer cenas, não é? E a fazer acontecer coisas. E ela, quando falou de cinema, fez-me lembrar. Tu lembras-te, né, daquelas na nossa aventura, que fui eu que a forcei nas curtas-metragens de Vila Sim, do Conde. tivemos 2 anos, 2 aninhos. onde fomos colegas. Tu e a Comissão, Cíndia do Comitê de Seleção das Curtas-Metragens. Exatamente. Que foi criado, 2 já anos, agora, 2 anos seguidos, foi ótimo. Foi Eu ia criado. falar disso há bocado. que foi criado porque eu andei a chatear aqueles memes, dizer assim, caramba, é sempre o mesmo olhar. Eles eram 5 gajos, sempre gajos. E eu disse, pá, não há um olhar feminino na seleção. Sim, eu lembro pá. perfeitamente. Ok, eu não estou a dizer que haja grande diferença, mas a mulher tem um olhar um bocadinho de ferrão, ok. E era bonito vocês abrirem a mulher a outros olhares, sempre os mesmos, a selecionar, era sempre, a onda era sempre igual, estás a ver? E foi o Dario que uma vez disse, tens razão, andei chateados bué de anos. Até que o Dario um dia disse, tens razão, olha, vamos abrir este ano, então convidar-nos, claro, eu porque fui A impulsionadora, e a era um olhar feminista das artes fundamental. plásticas, um olhar da Eu também dança, acho, Sim, também sim, acho. sim. um olhar da dança e a Cíntia, que estava ligada ao cinema, cinema. e agora está responsável Pelo por Budal um de bom Lisboa. festival do Budal de Lisboa, muito bom. Foi. E então, Foram isto 2 porquê? anos Isto porquê? interessantes. Porque eu lembro-me que eu e a Né e a Cíntia éramos tramadas, estás a ver? Porque eles havia filmes que não queriam e nós defendíamos ali Foi. com unhas e dentes, muita coisa. Olha, houve uma fulana que passou, que me chegaram a dizer que ela todos os anos mandava e eles rejeitavam sempre. Pá. E graças porque eu defendia aquele filme, estás a ver? Tinha um olhar muito plástico, muito relacionado com artes Portanto, plásticas. isso foi uma boa opção. E o Dario chegou-me a dizer, olha, a fulana nem sabe mesmo aquela, pelos vezes nem apareceu, é que eu até queria conhecê-la, mas não veio cá, não veio. E eu defendia aquela curta assim com unhas e dentes, estás a ver? Sim, Contra sim. tudo e contra E houve um todos também que também era feito, que também tinha sido feito por uma mulher que eu também defendi bastante, também houve bastantes opiniões contrárias e que depois até acabou por ganhar o prémio de um dos prémios. E o meu também teve uma, teve um estás a prémio, ver? curiosamente, E portanto, no ano o seguinte júri- igual também, um que eles não davam nada por ele e também defendi no ano a seguir. E também teve um prémio, pá, aquele prémio do ai, como é que se chama o man, que eu gosto muito daquele frasão, como é que é o que está ligado à onda curta, não interessa, pronto, agora não está, é muito nome, é muita cena. Mas também teve um prémio para casa e então dá que pensar, não é? Sim, Mas sim, olha, sim, durou sim. 2 aninhos, baby. Foi. Cortaram logo. Foi. Foi. Mas ainda Nunca mais quiseram mulheres a coisar. E disseram a seriar, olha, desculpa, é com a pressa dos 15 minutos que temos para dizer tudo. E depois, pá, eu achei muito estranho, disse, mas para que é que não querem mais? E a gente fazia por amor, baby, não... Sim, Claro, claro, sim, claro, sim, não era, nada, não era, era só amor, eu lembro-me é só amor. até às 6 da Eu manhã, vinha do todos os Porto. dias, a ver filmes até de manhã e depois ia para as aulas. sim, ouve lá. foi era Era imensos uma filmes. cena que foi muito adorada. Mil e tal vezes eu Era, tinha que exatamente. ver e passar por todos, não sei o quê.
E eu até gostava. Eu também gostei muito. Gostava principalmente porque me sentia aquela coisa de isto é importante, o meu olhar pode fazer a diferença. Algum jovem que fez aquele filme que pode ficar rejeitado e ficar sim, não estávamos viciadas com o sistema salvá-lo, porque eu via do princípio ao fim. Eles não. Eu uma vez fui ver com eles e eles viam uns segundos, corta. E eu, o filme pode mudar. Ai não, a gente vê logo no início, estás a ver, é assim que eu ficava. Não lembras, a gente tinha lá aquela discussão com eles e a gente sempre ali e lembro-me então quando acabaram eles disseram agora não dá, não sei o que, inventaram uma desculpa e um dia consegui ter a desculpa de um deles que me contou a verdade, apanhei com os copos, isto agora com toda a pontualidade e porque as pessoas com os copos dizem as verdades, não é verdade? E ele disse, as gajas são muito chatas. Eram sempre discussões, já estava farto de discussões, estás a ver a cena? Tiraram-nos ele tinha razão, de certeza. De certeza absoluta. Porque as mulheres querem discutir tudo. Eu estava a tentar imaginar, Nós as três ali, Isabela. Coitados, desculpa. E eles acabaram. Eu gostei mesmo, por acaso gostei muito da experiência, gostei muito. De tal maneira que, por exemplo, a mim alimentou-me muito o cinema. Nós neste momento criamos um festival de cinema muito temático que é dedicado ao arquivo, à memória e à etnografia. E o impulso também para criar isto acho que veio também da minha experiência como... Portanto, aquela experiência ali foi muito inovadora de dar um espaço de tentar fazer um projeto dentro do cinema e foi o que nós acabamos de fazer, que se chama Family Film Project, que é a ideia de trabalhar sobre as imagens familiares, caseiras, da intimidade, não é? Dos lugares da intimidade e, portanto, temos tido uma experiência muito interessante. Já vai na 5ª edição e recebemos filmes de toda a parte do mundo, obras improváveis que não há circuitos alternativos, portanto ali podem passar e é interessante por acaso e eu acho que tem muito a ver com aquilo, com a minha experiência ali na Curtas, que eu tive pena, eu para mim que teria continuado mais algum Espero tempo. que eles ouçam. Eu não tenho nada a ver. Ou que alguém ouça que lhes diga, que é para eles verem que fizeram mal, que as mulheres são importantes. Eu acho que sim, o nosso olhar eu penso que eles agora diferente, é diferente. Tiveram mulheres agora nos últimos continuam a ser, não. Eu acho que tinham mulheres, não. Não. O último ano, talvez. Sim, tens razão, ultimamente, mas houve muito ano que não. regressaram a olhar. As mulheres são importantes, sim, claro que são. Eu também acho. Mais abertura. Olha, e agora assim passando, a gente falou de tudo, espero não ter, que eu tinha assim umas ceninhas para vos perguntar, espero não ter esquecido nenhuma, mas por acaso assim, e só porque tu tens pressa, porque senão eu ainda tinha... Exprimias-me mais. Ainda vos profitava, como eu costumo dizer, profitei, a palavra francesa, agora dizer uma brincadeira bem, deixa-me profitei, ainda vos profitava a falar a mistura do francês com português, porque é tão raro ter aqui duas mulheres fantásticas à minha beira. Obrigada, Isabel. Três mulheres. Que eu admiro, que é muito importante em tal cena. Nós também te admiramos muito. Obrigado. É sério mesmo. Mas eu admiro-vos mesmo, porque são duas mulheres assim, e depois são duas irmãs, é muito bonito e curto muito. Mas vamos falar agora no geral, assim, apanhando a boleia, estamos a falar de mulheres. O que é que vocês me dizem do que se está a passar na América, que é sempre muito para a frente, é que em termos de evolução, não é de evolução com V, de ebulição, com V de boi, de muita coisa que acontece, e tu também falaste nisso há bocado, em relação ao movimento Me Too, que foi despoltado. Eu acho que tem muito a ver com os americanos estarem, o setor cultural principalmente, estarem um bocadinho fartinhos de Trump, não é verdade, e das tranguices que ele diz, e por causa daquela cena dele dizer de apalpar, não sei o que, as mulheres ficaram um bocado revoltadas e aproveitaram o momento, não é, e deu-lhes a força, se calhar, para disputar tudo aquilo contra o poderio, o assédio sexual provocado
por uma situação de poder, não é? Que é um bocado está por trás do Me Too. Não é só aquela cena do assédio, é sentirem-se algumas aproveitadas por... O que é que vocês me dizem isso? Porque o que eu também acho, agora digo a minha opinião já para depois deixo-vos falar, para não vos interromper, desculpem. Eu entendo estas cenas todas e compreendo que elas são necessárias, mas também tenho uma opinião do tipo que é normal em todos os movimentos de revolta, provoca-se radicalismos até a coisa equilibrar. Não sei se estás de acordo comigo. E portanto estes inícios são sempre muito conturbados, muito radicais, e temos movimentos a aproveitarem-se disso, porque aquilo tem uma lógica, uma forma como nasceu, mas está a criar assim uma onda daqueles feminismos muito radicais, pá, que caem na estupidez quase do oposto. O que é que vocês me dizem sobre isso, como mulheres também informadas e sabem e sentem o que se está a passar? Olha, eu acho que esta questão é necessária, porque estamos a falar de um momento em que de facto é quase patético o que está a acontecer, não é? Com a questão a chegada do Trump ao poder. Eu acho que reflete assim uma coisa em termos de Estado, de mente, e que acaba por influenciar imenso tudo no mundo, não é? Portanto, esta postura, este movimento é fundamental. Agora, tens razão, que depois criam-se situações quase que nós temos que estar aqui, que nos colocam quase de guerra dos sexos, estás a ver? Exato, guerra dos sexos, que é uma coisa, aí eu não me identifico com isso. Exatamente. Pronto, aí é mais complicado. Mas de qualquer maneira, ao mesmo tempo, isto é necessário. É quase uma contracorrente que tem que existir para criar aqui senão as coisas não param, não é? Claro que isso com todas as desvantagens que... Eu acho que se calhar basicamente estamos todas de acordo. O que eu acho é que de facto, porque é que quando há este tipo de situações não há, digamos, o bom senso? Não paira bom senso neste tipo de movimentos. Porquê? Porque é estranho, não, é evidente que há depois portanto estamos de acordo que se calhar, tendo em conta o estado político em que os Estados Unidos vivem, é natural que existem e que nasçam movimentos mais fortes, reforçados, para a defesa dos direitos, defesa das mulheres, etc. Portanto, nascem uma série de movimentos mais radicais para contrapor uma política, mas por outro lado depois entra-se de facto em algo que é chamado bom senso, que há limites para depois reivindicar. Mas a verdade é que se calhar as grandes mudanças não são feitas de bom senso. Era isso que eu ia dizer, digamos, numa guerra, nas guerras... O facto de se ganha ou não, mas ao mesmo tempo, eu acho que a conversa não se esgota, porque de facto, ao mesmo tempo é verdade, mas por outro lado também não vivemos já num mundo onde não existe análise, estamos sempre a falar de analistas, não é? Estamos sempre com a internet, sim, tem importância, portanto nós conseguimos ver a coisa em direto, percebê-la, mas também que temos a distância suficiente para analisá-la. E porque é que não beneficiamos disto, não é? Não estamos a ver, muitas vezes se calhar as pessoas estão tão imersas nas coisas, não há distância, então perdem o tal bom senso. Mas por outro lado, com o global de hoje, permitiria-nos ver as coisas com mais análise e criar então, isto não tem sentido. Mas o global de hoje, de facto, não acontece. Essa comunicação que nós temos muitas vezes também estamos a ver. Não estamos a ver de facto o global. Pois. Nós estamos a ver o olhar de pessoas, aliás, tem-se falado imenso disso, manipulado. Portanto, esta questão que nos chega muitas vezes, chega-nos pior do pior. Né? Portanto, é difícil. Sim, mas eu acho que as mulheres correm o risco, realmente não podem. Por exemplo, a questão da violência doméstica é uma coisa importantíssima e que só agora é que estão a dar importância. Exatamente. E ela desde sempre devia ter sido algo de grande importância. É imperdoável em Portugal. Há muitas coisas que têm que ser mesmo. As pessoas
É preciso ser mesmo mais que fizeram radical. queixas, que já estavam assinaladas, não ligaram, elas acabam por mas repara morrer. uma coisa, pá. nós estamos num Essa mundo revolta-me em que os assim. adolescentes A questão- é que está a haver uma violência Olha, que está a começar exatamente, ainda mais cedo, exatamente. está a começar no É verdade. namoro, nos adolescentes, portanto é Completamente. quase Isso como é que é tu tens a preocupante. sensação que não estás a andar para a frente, É verdade, é verdade. estás a tentar Eu também corrigir sinto muita coisas e regressão. elas estão a nascer e elas estão a nascer já mal outra vez. É verdade, Portanto, é verdade. é mesmo estranho. Eu vi é isso na mesmo escola, estranho. pá. É Por mesmo acaso estranho. é preocupante, pá. Muito, muito. Em gerações, Acho que a chabalada, meu, ter já muito atitudes, estranho, pá, de... muito estranho. Sim, o bullying, não é? E elas também com Não, eles, não, para lá, não é só eles namoros, para elas, é eles para violência, eles. sim, Também há miúdas sim, ligadas, sim, 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 é o sim. bullying constante na Eu acho que a na violência é uma relação. coisa que começa a estar muito presente e muito cedo, presente. E agora nós sabemos que está, porque lá está, temos acesso à informação, Exatamente. temos acesso Sim, sim, às coisas e sabemos que as coisas estão a acontecer. Sim, se calhar o grande trabalho do humano é mesmo sobre a violência, não é? verdade, Esta coisa da é violência a todos os verdade. níveis é algo que precisa de ser. Portanto, a liberdade não é um dado adquirido, os direitos não é um dado adquirido. Tinham que ligar Nada mais é dado vezes, em vez de adquirido. ligar a televisão, tinham que ligar ligar o mar. Olha, bonita, Percebes? essa foi poética, muito bom. Ligar o mar. Não, é uma frase Canal linda, Mar, pá. Tá bom para terminar. que canal? Canal Mar. Essa frase, Isabel, dava um livro, assim, um título de um livro, uma exposição, olha, de um balé, de uma dança, ligar o mar. E com isto, Olha, por acaso ela tem razão, é um bom final. Não me apetecia nada acabar. Tu és a culpada. Não, porque eu estava a pensar, aí vai ser uma tarde fantástica. Eu pensar com estas cenas, eu gosto tudo assim de. Sim. Pá, é tão raro poder estar com vós. Continuar a conversar de outras coisas. E partilhar e depois repara, depois passa desculpa, para os eu vou outros. ter que introduzir isto, porque eu tinha que introduzir. Não vamos ter tempo a conversar dos animais. Olha, por acaso ela falou É que muito bem. assim, Eu também pensei eu nisso. amo os eu animais. também. Eu sei E eu que tu sempre- amas. eu amo os animais, E eu por acaso ia portanto- falar assim, olha, sabes, já que nós gostamos de animais, era outra que estava aqui engatada, mas ela tem que buscar o são filho. eu tenho que sair. Não, só para ligar as coisas, é que são, são elementos importantíssimos na questão Claro, da violência. Bíblia. Se as pessoas tivessem mais animais, se Exatamente. vivessem Olha, mais com os animais, Isabelita, aprendiam mais rápido Isabelita, a questão da... Eu sempre defendi, do e todos pacificar. os meus amigos casais que têm filhos, eu digo sempre, devias arranjar um cãozinho para o teu filho ou para a tua filha. Sim, sim. Os animais é uma forma de Transmitem-te, transmissão que a criança lida com Sim, os afetos melhor. sim, É muito importante para ela criar aquela relação de... E para Pá, criar a sério, relação de exatamente, mexer, é de verdade, tocar, de exatamente, acarinhar, e de até ficar feliz quando chega a casa. de tratar, de cuidar, de proteger, de Exatamente. criar uma relação quase maternal e paternal, digamos. Sim. E é muito importante. E saber é verdade. que está à Olha, nossa espera estou de acordo e fica completamente contigo, contente Isabel. quando nós chegamos. É verdade, é tão lindo, não é? maravilhoso. Essa tu ela já mais tormenta. Mas eu tenho que Ela tem um filho. Contagiado. Ela tem. Sim, eu sei. Diz. Eu estava a brincar com Não, ela. não, Mas os eu animais- sabia. Sim, sim, mas continua atormentada. Sabes como é que se chama o cão da minha, um dos cães da minha irmã, Diz. que nasceu em minha casa, Ai, portanto que é meu giro. neto. Aspas. Nietzsche. Tinha que ser. Nietzsche, exatamente. Ele não tem culpa, mas chama-se assim. Ninja, Mas é muito- Olha, é o um meu, sabes belíssimo como é que se cão. chama? Ninja. Ai, ninja também. Mas sabes porquê? Porque eu e o meu filho, já tivemos cadelas, animais sim, também, sim, eu e sim, o meu sim, filhote. Forever. É uma cena muito bonita. O meu filho era fantástico. Desde pequeninho, claro, adorava animais e cãezinhos. E quase todos os dias me traziam como para casa. Apanhava-os da rua. A alcatifa da minha casa inicial, que agora já não estou nessa, tinha marcas de todos os cães que Passaram lá. depois, depois não dava e não sei o quê, depois passavam assim pela vida, mas tivemos sempre muitos cãezinhos. Agora temos um e então a gente decidiu dar-lhe um nome, umas características do cão, que é bonito, não é? Pronto, e então a gente estava em casa, ainda não lhe demos logo. Deixou crescer um bocadinho e tal, e ele aparecia-nos de repente. E o meu filho,
Mãe, É um ninja. é ninja! E ficou um ninja, portanto é engraçado. Engraçado, o meu também pensa bastante. Pensa, mas pensa mesmo. Giro. Eu tinha três. As duas mais velhas morreram Eu já vi no ano fotos. passado. Já vi fotos. Que eram maravilhosas, e agora tenho a filha. São muito bonitas, já vi as fotos. É Chile, é lindíssima. Sim, já vi os nomes. linda. Estava a apontar, era para as pessoas saberem, porque linda. eu sei, é muito bonita. Faz Por acaso, 10 anos este São ano. muito bonitas, eu já vi. E terminamos hoje. Sim. E terminamos em Isabel, ouro. obrigada. Olha, mas Obrigada. terminamos Obrigada. e já agora ficam a saber que Sim. isto era uma conversa assim para durar e para ser fantástica e muito mais Isso. cenas, mas a Ana tem que ir buscar Tem que os sair. filhotes e eu compreendo. Tem que sair. Mas fica aqui uma palavra de ordem deste tu, muito bonita. Vamos ligar ao mar e Ligar ao acalmar, porque o povo está todo maluco e o mundo está todo maluco. Está ao contrário. É isso. Exatamente. Mas queria deixar aqui o convite para toda a gente ir ver as peças, Ao longo as do marionetas ano. do Uma Porto ao longo diferente do ano, por mês. uma por mês. Uma por mês diferente. Pá, e levem os filhos porque são fantásticas e faço esse apelo à malta toda Obrigada. que vai ver. Espero que sejam muitos. Vão ser. Obrigada. Um beijinho a Olha, estas vou fazer uma coisa. lindas mulheres Dá um beijinho. Um abraço. fantásticas que eu gosto muito. Ai, nunca tinham pegado. Quer dizer, muita gente pega em mim ao colo, é um facto, não é só tu. Mas tu nem sequer és grande. Ela gosta de abraços. Que lindo. Mas eu sei que sou pequenininha, mas o povo gosta muito de pegar em mim porque. Toda a gente pega em ti. Engraçado, muita gente pega em mim. Ai, que maravilha! Já Mas pessoalmente a gente grande. sorte. Agora ele é quase o meu tamanho e tu em mim. Tens força, exatamente. é tu perceberes. Cara, bem magrinha, Onde é que vem? mas Vem do mar. bem forte. Como o mar. Parece suave, mas de repente. Que final tão bonito, um final assim nunca me desistiu. Ao longo deste 23º episódio nunca houve alguém que pegasse em mim ao colo. E nós já estamos assim Ainda fora de por campo. cima, Já estamos fora de Mas campo. Isabel, que lindo, e da dança e assim, franzininha, mas pá, eu senti forte. Mulheres fortes e lindas e maravilhosas. Obrigada. Muito obrigado. Bom ano. Até breve. É isso, continuemos. Continuamos a desejar um ano. Continuamos a fazer acontecer. Fazer acontecer.